Denivaldo também está aí. Está aí. Só tem um detalhe. Eu sempre esqueço disso. Eu uso o fone para testes e acabo esquecendo. Vamos lá então. Agora sim. Esta é a minha oração, é o tema de hoje à noite. O pessoalzinho está chegando aí até onde eu consigo ver. Boa noite. Nossa, quanto tempo? Ah, Ana Lúcia, do Badã. Tudo bem, Ana? Tudo jóia. Dá um abraço aí pro pessoal. Saudade de vocês. Tá aí o pessoalzinho chegando. O Marcos também. Ótimo. Aos pouquinhos o pessoal costumeiro vai chegando, né? Apesar da correria do final de ano. Vamos lá então. Toda terça-feira nós paramos um tempo para meditar na palavra de Deus e essa não vai ser diferente. E é uma meditação e logo após nós fazemos orações. Eu oro com a minha esposa aqui, nós temos a prática de a igreja em si se reunir em família para orar. Esse é um bom momento para você fazer isso. Mas antes de mais nada a gente vai estar orando, né? Orando por aqueles pedidos que a gente sempre ora e orando pela palavra de Deus, que o Senhor fale conosco essa noite, nos ajude a termos esse tempo para a honra e glória do nome dEle. Pai, obrigado por mais uma terça-feira, estamos aqui, reunidos em torno do Seu santo nome. Ó Deus, me dê sabedoria para trazer a Sua palavra, me ajude para com os meus irmãos. Suplicamos a Deus pela Sua graça, Sua misericórdia. Somos todos dependentes de Ti. Não deixe isso virar apenas algo mecânico, um ritual. Permita-nos estarmos aqui verdadeiramente essa noite, ó Deus. Ó Deus, fale conosco mais uma vez. Te suplico pela Sua graça. Coloco, Senhor, meu amigo Falcão lá em Bebedouro. Ó Deus, a sua saúde, sempre lembrando por ele. Ó Deus, lembrando da Lisandra também, essa semana oramos por ela. O Senhor possa estar cuidando daquelas pessoas naquela clínica. Ser com eles nesse final de ano. Aqueles que estão enfermos, obrigado, Senhor, pela resposta de oração, pela Sua graça, misericórdia. Nós vimos, ó Pai, famílias sendo restauradas. Ó Deus, e cuide, Senhor, daqueles que perderam seus entes queridos, como a semana passada nós tivemos casos. Ó Deus, sei com esses familiares, o Senhor sabe quem é, e sei conosco essa noite. Te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Filipenses, nós estamos estudando Filipenses, é uma das cartas que nós chamamos a carta da alegria, é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. E essa noite eu vou continuar e falando sempre sobre oração. Esse tema, especificamente dizendo, vai ser ótimo para a nossa terça de oração. Filipenses 1, do 9 ao 11, se você me acompanha, hoje eu vou fazer um teste aqui de tentar colocar na tela para que você possa acompanhar aí também. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aí o verso 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Qual o seu pedido para esse fim de ano? É incrível como que tudo gira em torno de nós mesmos. Tudo. Eu pregava domingo à noite sobre o Natal
Se você não assistiu, assista essa pregação. Fui abençoado com ela, propriamente dito. Eu assisti uma pregação baseada naquele texto, apontando para o Natal, e falei, eu preciso compartilhar isso com os meus irmãos. Mas algo que nós fazemos o tempo todo é voltar os olhos para nós mesmos. Nós não vemos Jesus Cristo fazer isso de forma nenhuma. E é aqui em Filipenses que Paulo fala sobre isso. E nós, o tempo todo, se você perguntar para algumas pessoas por que você dá presente, ela vai falar, porque isso me faz sentir melhor. Alguns vão responder, me faz mais humano e coisa desse tipo. Você vê que dá volta e vem em mim. Jesus Cristo, que é o nosso modelo a quem nós devemos seguir, Jesus Cristo, a própria vida dele mostra que ele não veio para ser servido, mas para servir, como nós lemos esse domingo. E as duas vezes que você vê Jesus Cristo chorando, uma por Lázaro e outra por Jerusalém, ele não está chorando por ele mesmo, por alguma coisa que deu errado, ou que ele queria ter e ele não tinha. E esse é o quadro, quando Paulo vai falar que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, esse é o quadro. Agora, nós não somos assim. No final do ano, quando chega no Natal, o que as pessoas querem? Presente, não é isso? E algumas, o que você vai pedir para o Papai Noel esse ano? Passa a época do Natal, aí chega o Ano Novo, aí vai a nossa torcida, né? Nós vamos torcer para que tudo dê certo. Alguns vão ser supersticiosos, vão vestir branco. Dentro do cristianismo nós não cremos nada disso. Nós cremos que Deus controla os nossos dias. Todos os dias da nossa vida Deus controla. E nós devemos viver uma vida que glorifique a Ele. Mas quando nós vamos na Escritura, nós vamos vendo a forma em que os homens de Deus, ao exemplo de Cristo, enxergavam o mundo. A forma que eles enxergavam. E eu quero essa noite trazer uma pequena meditação sobre a forma como Paulo ele vai continuar, porque ele fala, e também faço essa oração. Ele fala, e também faço esta oração. Ele tem um pedido. Qual que é o pedido? Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Paulo, você percebe aqui que ele tem uma contínua, uma grande paixão pelo crescimento ou desenvolvimento espiritual dos cristãos, ou dos crentes, se você assim prefere. Aqueles que estavam sob o seu cuidado, aquele que ele tinha contado. E essa paixão não foi manifestada apenas numa pregação, ele não era alguém que amava o púlpito, amava se aparecer, ou amava ensinar. Embora tudo isso, algumas coisas dessa, com certeza, havia na vida dele, mas nós vemos aqui uma paixão que era pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, que desembocava em oração. Porque sempre que você fala em oração, nós falamos em comunhão. Oração é comunhão com Deus. Oração não é uma caixinha em que você faz o seu pedido. Não é nada disso. E nós vemos na vida de Paulo uma vida de oração. Uma vida de oração. Quando nós chegamos, e eu vou hoje saturar você com versículos, eu preparei todos eles para a gente acompanhar na Bíblia. Em Efésios, no capítulo 1, verso 16 e 18, você lê assim. Vamos ver se eu consigo passar para os irmãos aí. Só um momentinho. Está aí. Por esta razão,
ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família nos céus e na terra. Lembra que ele estava orando, nós começamos este texto ele dizendo, e também faço esta oração? Olha novamente aqui. Ajoelho-me diante do Pai, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. O verso 17, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para pensar agora. Vamos pensar um pouco sobre esse texto. O que Paulo está pedindo aqui? Qual que é a oração dele? Ele fala assim, olha, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça. Ele os fortaleça. Nós lemos, não cesso de dar graças a Deus. Esse é o tom da oração de Paulo. Qual é o tom da nossa oração? É apenas petição? Não cesso de dar graça a Deus. Mas olha, por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Efésios 3, 14 e 15. Algo levou Paulo a se ajoelhar. Algo levou ele a clamar. Compartilhando com os irmãos aí. Oro para que as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Por meio do seu Espírito. A vida cristã, ela não consiste no eu em si. A vida cristã, ela consiste em ter os olhos para Deus e os olhos para com o próximo. Essa é a vida cristã. Já vou me acostumar aqui com o meu teclado, para mim não se perder. Vamos ver aqui. Isso. Em Colossenses 1:10, nós volta um pouquinho, agora sim. Em Efésios 1:16, eu vou me adaptar a isso aqui, eu vou aprender a usar para a honra e glória de Deus. Aí, agora os irmãos estão vendo. Em Efésios 1:16 a 18, é por isso que eu estava falando toda hora isso. Não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ponto. Esse é o ponto que nós queremos chegar. Não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minha oração. Sempre. Nós vamos ver esse contínuo agora. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Olha novamente o que ele está pedindo, no sentido espiritual. O que ele está pedindo para esses crentes? O que eles estão pedindo para essas vidas que Deus colocou no mesmo contexto que ele? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança nos santos. Olha que coisa maravilhosa. Aí sim nós lemos, por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Então é uma continuidade da vida de Paulo, daquilo que ele faz constantemente, naturalmente, não é algo forçado. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. E a vida inteira de um servo de Deus
é o desejo contínuo de ver o crescimento espiritual na vida daqueles a qual ele interage, qual faz parte do seu contexto. A pergunta é: você vai orar por uma pessoa. Normalmente, você até pergunta qual a sua necessidade, ou qual o motivo da sua oração. Quando Paulo está orando para que essas pessoas elas possam crescer, que elas possam ser alicerçadas, ele entende que essas pessoas, ao ele levar elas ao pé da cruz, a uma vida reta diante de Deus, o resto é consequência. O resto é consequência. Vamos voltar deixa eu ver aqui, em Efésios 3, 14 e 19. Isso, do 14 ao 19. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome da família. Olha o que nós talvez passamos aí por causa de eu apanhar aqui da ferramenta, eu não quero passar desapercebido por esse contexto. Olha o que diz o verso 18. Possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, que conhece, que excede todo entendimento, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. De toda a plenitude de Deus. Paulo aqui, ele dá continuidade sempre no mesmo tom, na mesma oração, na mesma tecla, se nós podemos dizer assim. E em 1 Tessalonicenses, o verso 1 e 2, nós lemos assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações. Olha primeiro em 2 Timóteo 1,3, o que ele vai dizer. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de vocês, ou de você, noite e dia em minhas orações. Espera aí. Outra coisa que eu aprendo aqui. Ele tinha uma oração pela igreja, constantemente, por pessoas, mas também ele orava por indivíduo. Então, uma pergunta. Eu devo orar pela igreja, mas eu devo orar por você também. Algo que talvez essa noite nós possamos aprender, e automaticamente nós fazemos isso, nós oramos por coisas que pessoas precisam, por situações que precisam ser resolvidas. Não que isso é errado, mas o próprio Jesus Cristo nos ensinou a fazer isso. Mas a maioria das orações que nós vemos em pró a pessoas é suplicando para que Deus dê crescimento a elas, para que Deus dê discernimento como servir ao próprio Deus, como conhecer o próprio Deus. Por isso que Paulo ele fala: sempre damos graça por todos vocês, mencionando em nossas orações. Depois ele fala a Timóteo: dou graças a Deus, ele fala, a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados, que constantemente eu lembro de você, falando a Timóteo, noite e dia em minhas orações. Paulo orando para Timóteo, e qual era o tom da oração? Quando nós vemos a carta que Paulo escreve a Filemon, ele faz a mesma coisa que ele fez com Timóteo. Olha o que diz Filemon 1, do 4 ao 6. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações. Novamente, é isso que eu quero trazer essa noite. O tom da oração de Paulo, o tom da mensagem essa noite é orar sempre, mas saber qual é a essência da nossa oração. Lembrando-me sempre de ti nas minhas orações.
para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Novamente você vê Paulo aqui falando de comunhão, que procede da fé. Ele fala, olha, oro para que a comunhão que procede da fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Usufruir das coisas espirituais de Cristo Jesus. Então, e isso não muda, é constante. Por isso que eu fiz questão de ir separando versículo por versículo. Quando nós chegamos aqui e começamos a estudar essa carta, logo no início, aí em Filipenses, o verso 3, nós lemos: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Então, o que nós estamos vendo essa noite aqui? O conteúdo específico das orações de Paulo. Quando começamos Filipenses, esse já era o tom. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vós. Lembra dos primeiros estudos, a alegria das lembranças? Foi assim que ele começou. Em todas as minhas orações em favor de vocês. Então Paulo ele vem revelando o conteúdo das suas orações, dia após dia. E é interessante que ele realizou milagres, ele realizou curas físicas, nós vemos lá em Atos. Ele se preocupava com a saúde, ele escreve para Timóteo, lá em 1 Timóteo 5, 23, eu não trouxe aqui, justamente por causa do tempo, mas ele fala assim, Timóteo, não beba somente água, mas misture um pouco de vinho por causa do seu estômago. Paulo dando uma de médico aqui. Olha, para você se cuidar. Quando a gente vai estudando a Bíblia, nós vamos tendo uma postura mais saudável diante de Deus. Cada vez mais nós vamos sendo moldados no seu próprio caráter. Por isso que a chance das suas orações serem respondidas vão aumentando conforme vai aumentando a sua comunhão com Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, tudo aquilo que você pedir e for do agrado do Pai, lhe é concedido. Eu só sei o que é do agrado do Pai a partir do momento que eu me aproximo do Pai. Faz toda a diferença conhecer. E você não vê essa ênfase em alguns tipos de oração que nós focamos. O foco de Paulo, por incrível que pareça, não tem como esconder isso, era o bem-estar espiritual dessas pessoas. Era o crescimento espiritual, era o dia após dia diante de Deus. Nós podemos mudar um pouco e começar talvez a ter um foco como o Espírito Santo, que é o mesmo que habita em nós, que habitou em Paulo, nos ensina essa noite. Senhor, que o Senhor possa ajudar aquela pessoa. E às vezes nós aconselhamos, nós levamos até a palavra, mas se não for a obra de Deus na vida da pessoa, não adianta, nós podemos falar e falar, mas se Deus não quebrar aquele coração, se Deus não sarar a sua alma, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que ele vai aliviar? A alma, a doença da nossa alma. Mas por que as nossas orações podem estar tão voltadas às coisas físicas? Porque talvez a nossa mente seja voltada para as coisas materiais. Então é a questão de valores. Como eu posso presentear alguém? Qual é o maior presente que você pode dar para alguém? Qual é o maior presente que você pode dar para o seu filho, por exemplo? O maior presente, o maior legado, nós já aprendemos isso,
É o próprio Deus. O próprio Deus. Então, quando nós temos essa balança espiritual de que o que é verdadeiramente importante, nós passamos a orar com esse sentido. Senhor, visite aquela pessoa. Ela pode estar lá no Japão, como nós temos a Dirce lá no Japão. Pode estar do outro lado do mundo. Mas eu oro, Senhor, sê com a Dirce, livre-a do mal. Não a deixe cair em tentação. Que ela possa proclamar o seu reino lá. Que ela possa glorificar seu santo nome lá. Que ela possa conhecer o Senhor, a sua grandeza. Que ela possa usufruir da sua presença. Nós podemos ter esse tom de oração. E a oração, ela não há um indicador melhor de maturidade espiritual de um cristão do que a sua vida de oração. Não é ir na igreja simplesmente, ir lá e louvar e ouvir a palavra, mas o resultado de uma vida cristã é comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, e a igreja é reflexo já de Deus trabalhando na nossa vida. E não ao contrário. Você vai lá não para assistir o culto, mas para cultuar a Deus. Então vai havendo esse crescimento e na medida em que você vai lá e você aprende a palavra e você coloca em prática, algumas coisas começam a acontecer. Você começa a orar. E por oração ser comunhão com Deus, a palavra de Deus ela nos ensina que nós devemos orar continuamente. Nós já passamos por uma pregação, tem uma mensagem que o tema, eu não lembro se foi numa terça ou num domingo, o tema era Ele morreu orando. Sobre quem? Jesus Cristo. O tempo todo. Então, a oração, ela mede o nível de maturidade. Eu costumava dizer para a igreja, quando nós reuníamos lá, que eu media a igreja não por domingo à noite. Às vezes tinha domingo à noite que a igreja estava lotada. Na terça-feira, 10, 12. Proporcionalmente, pelo tamanho da igreja, um número até razoável. Havia dias que chegamos a ter 22 pessoas lá, numa reunião de terça-feira. Mas o que levou essas pessoas a orarem e o que leva elas a continuarem a orando? E aí nós vamos ver agora. Paulo ele possuía uma forte vida de oração. E ele revela muito sobre o caráter da sua espiritualidade, da sua pregação, do seu ensino, dos seus milagres. A força dele não estava em sua voz. A força dele estava nos seus joelhos. Porque ele sabia o que Deus poderia realizar através dele. Ele orava sempre intensamente pelo trabalho. Pelo ministério dele. Ele orava intensamente pela ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. É interessante nós vemos esse tom na vida de Paulo. Claramente, nós sabemos que a oração ela é um dever espiritual para todo crente, nós sabemos isso. Jesus nos ensinou a orar em todo momento. Nós devemos orar e sem desanimar. Eu separei o texto aqui, lá de Lucas 18, vou compartilhar com os irmãos. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar quando? Sempre. E nunca desanimar. Nunca desanimar. Orar sempre. Por que Paulo orava sempre? Será que ele aprendeu com quem? Jesus Cristo. E nunca desanimar. Não parar de orar. Às vezes a gente fala, eu estou desanimado. Opa, se você parou de orar, você está desanimado. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. O verso 3. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo,
Embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha mais importunar. O verso 6. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, e continuará fazendo esperar? Eu lhes digo, Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele está vindo. E é interessante, alguns anos atrás, eu lembro de ter lido na revista Veja que os evangélicos no Brasil tinham aumentado, e eu lembro de comentar sobre isso, falando, olha, a pergunta é se a fé tem aumentado. Porque segundo esse texto aqui, o que Jesus Cristo está dizendo é que quando Ele voltar, onde vai estar a fé? E no que Ele assimilou a fé aqui? A oração. Não está falando da fé no sentido de você simplesmente crer em Deus. Não está falando de fé simplesmente de você buscar uma cura e até conseguir. A fé de você orar e ter um resultado. Está ligando a fé com a insistência de falar com Deus. E aqui, nesse contexto, há uma viúva que ela deve ter algum problema. Aqui, o que dá mais sentido é que talvez ela precisava receber algo por ela ser viúva e ela passar por dificuldades. Então, ela precisava urgente que resolvesse isso. Mas o juiz não queria analisar a causa dela. E ela, o tempo todo, ela ficava lá atrás do juiz. Se fosse nos dias de hoje, ele estava no restaurante, ela estava lá. Ele olhava pela janela lá do tribunal, ela estava com uma plaquinha lá, minha causa, minha causa. E por fim ele falou assim, ó, eu não temo a Deus. O que ele quer dizer com isso? Que eu não estou nem aí com viúva. Eu sei que Deus tem a lei dele de cuidar das viúvas, mas eu não tenho. É o que ele estava dizendo ali. Então, mas o problema é que essa mulher está me importunando. Então eu vou resolver para que ela me deixe em paz. Essa parábola, Deus não é o juiz e você não é a viúva. Essa parábola, Jesus Cristo ele está fazendo uma forma de um contraste. Ele está falando, olha uma situação do mundo como que é. Agora, você imagina, o juiz é iníquo, Deus é justo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Por isso que ele fala, não desista de orar. Eu lhe digo, Ele lhe fará justiça e depressa. Mas aí ele deixa claro, a tendência é diminuir cada vez mais. Amados, nós devemos ser dedicados à oração o tempo todo. Somos chamados a isso. Olha o que diz Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. E olha o que você está lendo aí. Perseverem no quê? Na oração. Eu pergunto, olha esse texto de novo. Perseverem na oração. Quantas vezes você orou essa semana? Esse mês, essa semana, hoje? Como está a sua vida de oração? E se você tem orado, qual é o tom da sua oração? Qual é o tom daquilo que está no seu coração? Mas nós, fim de ano, com as nossas correrias, muitas vezes nós estamos ali atropelando as coisas no nosso corre-corre, ansiosos. E aí mesmo em Filipenses, Paulo fala, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelo que, olha de novo a palavrinha aqui, oração e súplica, e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Olha só o que a palavra ensina essa noite. Tire a ansiedade e coloque algo em troca.
Pegue a ansiedade, jogue fora e coloque algo em troca. Eu gosto de dizer, pare de falar consigo mesmo e fale com Deus. Se nós tivéssemos um medidor aí de oração em ansiedade, quanto que você ficou ansioso e quanto que você orou? Sabendo que o próprio Deus nos ensina através da sua palavra a trocar a ansiedade por oração. Trocar a ansiedade por oração. Já partindo para o fim, né, terminando, 1 Pedro 4,7, eu vou compartilhar aí com os irmãos. Olha o que diz. O fim de todas as coisas está próximo. Ponto. O fim de todas as coisas está próximo. Nós sabemos disso. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Não é para andar que nem maluco aí não. Bêbado. Sóbrio. O contrário de sobriedade é bêbado. Embriagado. Não. É sóbrio. Ou seja, atento, sabendo o que faz. E olha só. Dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. Eu poderia passar a noite inteira trazendo versículos aqui. Pedro está dizendo: o fim está próximo. O que nós devemos fazer? Correr, nos esconder? Dedique-se à oração. A oração, amados, é mais do que um dever. A oração é algo que vem de dentro, uma palavra aí, compulsão, talvez seja isso, que vem na vida do cristão, na vida do crente, o desejo de falar com Deus. Eu lembro uma época que eu não conseguia fechar o olho que eu já estava falando com Deus. Hoje é menos. Hoje, às vezes, eu fecho o olho e estou pensando em problemas. Mas era algo tão natural, né? Eu estava assim parado, eu fechava o olho, eu falava e falo com ele também, continuamente, e, às vezes dirigindo, né? Estou no carro, falando com Deus. Mas uma tática que Satanás costuma fazer, e nós vimos isso, é nítido, é encher as nossas mentes com lixo, né? E o que ele faz? Você vai lá, assiste alguma coisa, você leu alguma coisa, você colocou esse lixo para dentro e você usa aquilo que ele te deu, você se alimentou das coisas do mundo, você usa aquilo para alimentar um pensamento que leva você à ansiedade. A ansiedade. É ou não é? Nós não fazemos isso. E aí Paulo aqui em Filipenses ele vai falar, olha, não é assim. Tudo que é santo, justo, puro, boa fama, você tem que pensar. Ele nos ensinou. Agora, não é o dever, não flui de uma exigência externa, mas de uma paixão interna, eu anotei aqui. É um desejo mais profundo do coração, cheio do Espírito Santo de Deus, que expressa na oração. O nível espiritual de uma pessoa, da maturidade cristã, não é o quanto ela obedece em orar. Chega lá, o pai ou a mãe obriga a pessoa, a criança a orar. Não é assim. É o quanto que ela ora espontaneamente, o quanto isso é natural, o quanto que ela sente o desejo de orar. Orar pelo amor de Deus e pelos outros. Senhor, que eu possa conhecer o seu amor, que eu possa estar dentro da sua vontade, dos seus caminhos, que eu possa ser direcionado dia após dia, que eu possa ser usado para a honra e glória do seu santo nome, que eu possa vencer o pecado, batalhas, desafios que eu tenho na vida, coisas que atrapalham a minha comunhão. Então, quanto você tem o desejo de orar, quando vem os problemas, quando vem as lutas, vem imediatamente um desejo de pedir socorro. Eu lembro da história de um pai, ele chegou do trabalho e o filho estava tirando uma árvore, né, que ele pediu. Eles estavam fazendo uma limpeza lá, uma clareira para construir, era muito antigo, e o filho pegou o enxadão e já estava tentando tirar a raiz da árvore. E aí ele foi e puxou, e estava sozinho, o pai chegou e ficou olhando.
E ele puxou, e aí ele falou pro filho, você não está usando todos os recursos, filho. Aí o filho pegou lá uma madeira, fez apoio com enxadão e pôs o pé, e o pai falou, você não está usando todos os recursos. Aí por fim ele ficou, filho, pai, então me fala, o que falta eu usar? E aí o pai fala, você não pediu para mim. Você não está usando todos os recursos. E muitas vezes nós fazemos isso. Estamos lá sofrendo, lutando, tentando desarraigar alguma coisa. E Deus, você não está usando todos os recursos. Nós tentamos tudo primeiro. Em último caso, usamos aquilo que Deus nos deu como ferramenta, que no mínimo nos tira a ansiedade, nos dá um coração ali arraigado, né, em Deus, se eu posso aproveitar essa palavra. E você conhece uma pessoa pela oração. Se ela tem um coração egoísta, a maioria das orações está voltado para ela. Mas se ela tem um coração como um coração de Deus, que Ele nos ensina, a maioria das nossas orações está voltado a outras pessoas. Eu notei aqui, um forte senso de dever não pode consertar um coração frio ou produzir uma fervorosa oração. Não é um senso de dever, é um desejo que brota do nosso coração, da doce comunhão com Deus que nós temos. Um desejo de estar diante dele, é um desejo de estar num lugar que nos faz bem. Não é uma obrigação, não é alguém que te empurrou lá, fala com ele, não. Deve ser algo natural da nossa vida, da nova natureza. E termino compartilhando mais um versículo com os meus irmãos. Olha só o que os apóstolos tinham como prioridade. Lá em Atos 6,4 ele diz, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ali quando estavam instituindo o diácono, o que eles estavam priorizando? Oração e palavra. Olha só o que ele diz em 2 Timóteo 1,2. Antes de tudo, recomendo-vos que se façam súplicas e orações, intercessão e ação de graças, o quê? Por você? Por todos os homens. E também pelas lideranças, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Olha só Romanos 10,1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração de Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo está orando por aqueles até que perseguia eles. Olha o tom em Romanos 9, 2, 3. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado ou anátema e separado de Cristo por amor de meus irmãos ou da minha raça. Amados, lembra de Moisés? Senhor, risca o meu nome aí, se não for salvar esse povo. Esse é o tom, entende? Deus a quem sirvo, de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre lembro de vocês. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Já lemos isso no início, ao lembrar-me constantemente de você dia e noite. Olha o tom. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Estejam atentos e perseverando na oração por todos os santos. Novamente, olha o tom. Ele está pedindo para ele mesmo, não que isso seja errado, mas olha o tom. Por todos os santos. Colossenses 1,3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. E termino com o tão conhecido 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Ou então, orai sem cessar. Pergunta, o quanto eu devo orar? Continuamente. O quanto eu devo orar? Orar sem cessar. Está preocupado com as coisas de fim de ano? Como vai ser? Quem vai vir? Quem vai lá? O que vai trazer? O que vai comer? Em todo esse emaranhado de coisas, você tem lembrado de orar? Você tem parado um tempo exclusivo com Deus nas suas orações?
nos seus pensamentos, em meio a todas essas coisas? Você tem lembrado de usar os recursos que nós temos? Senhor, me ajuda. Me dê sabedoria a administrar o que o Senhor tem me dado. Senhor, usa-me para a honra e glória do seu santo nome. Senhor, trabalhe na vida daquelas pessoas que não têm a Ti. Senhor, fortaleça aqueles que estão frios, afastados, aqueles que não estão gozando da sua comunhão. Ó Deus, que essa alegria que eu tenho de estar na sua presença, esse prazer de estar junto contigo, que eles possam também ter, que eles possam conhecê-lo. Esse é o tom. Amém? Vamos orar? Papai, obrigado. Ó Deus, a começar de mim, quando eu olho textos como esse e outros, que nem dá tempo de trazer num tempo como esse, ó Pai, eu vejo quão falho eu sou, quão falho nós somos. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender isso, a termos uma vida totalmente de oração. Seja onde quer que nós estivermos ou o que nós vamos fazer, ó Deus, nos ajude a trocar a ansiedade por oração. Nos ajude, ó Pai, a te servir da forma correta. Entender, ó Deus, a sua vontade para que possamos praticar. Obrigado pela sua palavra, que mais uma vez fala aos nossos corações. Te agradecemos, papai, em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Te deu vontade de orar? Vai lá, passa um tempo ali diante de Deus, derrama seu coração, fale com Ele, não somente agora, mas sempre. Cultive isso, cultive a presença de Deus, o privilégio, o prazer de estar junto a Ele. A oração, ela não faz parte do culto, a oração é o próprio culto a Deus.